Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje dando continuidade aqui à nossa segundona de sucesso da Oscar Cursos. E hoje nós entraremos no assunto dos recursos. Eu não preciso nem falar o quão importantes são os recursos, né? Não somente para que você seja aprovado na segunda fase da OAB, penal principalmente, em qualquer área, né? Se você não sabe recursos, você pode estar prestando a segunda fase penal, civil, tributário, constitucional. Você tem que conhecer a matéria recursal, tá? Aqui nós estamos na segunda fase penal, veremos os recursos, tem uma incidência enorme, tá? Exame sim, exame não, são requeridos dos examinandos o recurso em sentido estrito, o recurso de apelação, ou mesmo os recursos na fase de execução, que nós veremos nas próximas aulas, né, como o caso do agravo em execução. E é muito importante que você verifique as questões atinentes a cada tipo de recurso, beleza? Ok. Hoje nós vamos começar falando do artigo 581 do Código Penal, que trata a respeito do recurso em sentido estrito, rese. Né? Se você ainda não lembra, o rese é formado pelas iniciais do recurso em sentido estrito. R-E-S-E. Oscar, isso é óbvio. Lembra que nós já falamos que aqui nós vamos falar o óbvio? O óbvio precisa ser dito. Por quê? Quando você está sendo examinado, tudo que é óbvio desaparece. Você fica nervoso, você fica ansioso, é muita matéria na cabeça. Então, por mais que você saiba que você já tenha feito, muitas vezes a pressão faz com que você se esqueça de alguns princípios lógicos, óbvios, evidentes, tá bom? Então, o rese é a abreviatura de recurso em sentido estrito. E o recurso em sentido estrito traz uma característica muito interessante que os seus incisos trarão hipóteses taxativas. Diferente da apelação, que ela pode ser interposta em várias situações, quando você não concordar com o mérito, o recurso em sentido estrito traz incisos, hipóteses exaustivas, hipóteses taxativas. Você não pode acochambrar, você não pode dar um jeito de tentar encaixar em outra situação. Não. Tão somente as hipóteses elencadas em cada um dos incisos do artigo 581. Beleza? Vamos lá. Farei a leitura aqui do texto de lei, você acompanha na tela conosco, tá certo? O artigo 581 do CPP. Vamos lá. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Vamos lá, as hipóteses. Inciso 1º. Que não receber a denúncia ou a queixa. Que não receber a denúncia ou a queixa. Vocês se lembram, quando nós falamos há 2 ou 3 aulas atrás, sobre o início do procedimento ordinário? Quando oferecida a denúncia pelo Ministério Público nos moldes do artigo 41 do CPP, lembram? Há várias hipóteses que podem acontecer. Falamos que o juiz pode simplesmente rejeitar a denúncia por ausência de justa causa, ou proceder à absolvição sumária nas hipóteses do artigo 397, também do CPP. Motivos pelos quais o Ministério Público, que foi quem ofereceu a denúncia, quem estava manifestando, o promotor foi lá e falou: eu, representante do MP, promotor de justiça, entendo que há prova de materialidade e indícios de autoria, e estou oferecendo uma denúncia. Quando o juiz rejeita ou absolve sumariamente, o juiz está bloqueando, está fulminando de pronto a pretensão do Estado em ver processado e condenado o réu. Há recursos nesse caso? Há. Mas veja, note bem, esse primeiro inciso, a rejeição da denúncia, ela prejudica o MP, o órgão acusatório. Então quem que vai interpor o recurso no sentido estrito? Quem que vai interpor o rese? O Ministério Público. Tá certo? Então, da decisão, despacho, sentença, que não receber a denúncia ou a queixa. Oscar, e a queixa? A queixa é a petição inicial
no caso da ação penal privada. Na ação penal privada, a vítima ou ofendido, ele exerce a pretensão punitiva, se quiser, dentro do prazo decadencial de 6 meses, contados a partir do conhecimento da autoria. Então, tanto na ação penal pública condicionada à representação, naquela onde o Ministério Público fará o oferecimento da denúncia, com a expressa, entre aspas, autorização, a manifestação por representação do ofendido, de que ele, sim, quer ver processado, julgado e condenado o acusado. Então, tanto na ação penal pública condicionada à representação, primeiro. Segundo, na ação pública incondicionada, aquela que o Ministério Público não precisa de um aval, digamos assim, claro que não é um aval no sentido jurídico, empresarial, mas uma autorização incondicionada, não está condicionado a nada. E terceiro, quando o ofendido ele tem que contratar um advogado e propor uma ação penal chamada queixa-crime. Então, tanto na decisão que rejeitar a denúncia na ação penal pública incondicionada, rejeitar a denúncia na ação pública condicionada à representação, ou que rejeitar a queixa oferecida pelo ofendido através de advogado, em todos esses casos, caberá um recurso chamado recurso em sentido estrito. Reze. Beleza? Muito bem. Segunda hipótese está no inciso 2º, que diz o seguinte: caberá reze contra a decisão do despacho de sentença que concluir pela incompetência do juízo. Existem várias hipóteses de competência que nós veremos a partir do artigo 69 do CPP. Algumas competências são firmadas já na Constituição Federal, já falamos superficialmente, que são as hipóteses do artigo 109 da Constituição, lembram? As hipóteses do artigo 109 da Constituição trazem as matérias que serão de competência da Justiça Federal. E as que não estiverem ali serão de competência residual da Justiça Estadual. Ok. Outras hipóteses que são expostas ali no artigo 69 em diante do CPP falarão sobre hipóteses de competência por prerrogativa de foro, por distribuição, por territorialidade, por prevenção, enfim. Essas hipóteses todas que eu disse, sejam elas exaradas da Constituição Federal ou do Código de Processo Penal, elas podem gerar uma declaração de incompetência do juízo. Exemplo: o juiz que recebe um flagrante onde foram apreendidos caixas e caixas de maço de cigarros do Paraguai. Cigarros que não são autorizados a serem comercializados no Brasil. Junto com alguns tijolos de maconha, alguma certa quantidade de cocaína, de crack, não importa. Veja, o crime do cigarro é de competência da Justiça Federal. Crime de contrabando, descaminho, competência da Justiça Federal. E a droga? Bom, o tráfico de drogas só será de competência da Justiça Federal quando ele tiver caráter transnacional. Por exemplo, o tráfico da droga que está vindo do Paraguai para o Brasil, do Brasil para fora do Brasil, entende? Transnacional, vendendo ou comprando droga do exterior. Aí será competência da Justiça Federal e, consequentemente, da Polícia Federal. Fora isso, a competência da droga será sempre da Justiça Estadual. Oscar, então, numa mesma situação, nós temos a apreensão de um produto que será de competência da Justiça Federal e outro que será da competência da Justiça Estadual. E aí é distribuído, por exemplo, no juízo estadual. Quem apreende tudo será a Polícia Civil. Distribui o flagrante, o delegado da Polícia Civil distribui o flagrante. Chegando lá, o juiz fala: olha,
Eu entendo que a Justiça Federal tem visa atrativa. Então, tendo um crime de competência federal e tendo um crime de competência estadual na mesma circunstância, eu entendo que a Justiça Federal deverá ter visa atrativa e todo mundo tem que ir para ser julgado pelo juiz federal. Me declaro incompetente, entenderam? É uma das hipóteses, estou dando só um exemplo. Essa decisão na qual o juiz que recebeu o flagrante fala, eu não tenho competência, tem coisa de Justiça Federal aqui, vai tudo para federal. Cabe também recurso em sentido estrito. Por exemplo, o promotor de justiça que ofereceu a denúncia pode atacar essa decisão do juiz que falou, não, vamos mandar tudo para federal. Ele pode falar, não, eu não me conformo com isso, eu quero que fique aqui, excelência. E ele vai interpor rese, recurso em sentido estrito. Beleza? Então, terceira hipótese agora. Contra a decisão, despacho de sentença, inciso terceiro, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Quais são as exceções? Exceção de incompetência. Por que, Oscar? Você não acabou de falar de incompetência? Sim, mas a hipótese do inciso segundo é aquela na qual o próprio juiz se declara incompetente. A hipótese do inciso terceiro é uma exceção, ou seja, é uma medida que a parte, que a defesa, por exemplo, provoca para o juiz se declarar incompetente, para o juízo se declarar incompetente. Tá certo? Então, ele fala, olha, eu estou arguindo que esse juízo não é competente, porque apesar do flagrante ter sido efetuado aqui, já tinha uma investigação instaurada lá em outra comarca. Então aquele juiz já estava investigando. Foi preso em flagrante aqui porque deu certo. Tá? Eu vou dar um exemplo que talvez auxilie vocês. Imaginemos o caso de uma extorsão mediante sequestro. Crime terrível. Né? Crime terrível, extorsão mediante sequestro, lá no artigo 159 do Código Penal. É mais conhecido como sequestro, mas o correto é extorsão mediante sequestro. Sequestro uma pessoa em Campinas, interior de São Paulo. Uma cidade muito grande. E ali, o grupo especializado anti-sequestro instaura o inquérito policial. Lá eles já tem escutas telefônicas, lá já tem documentos, lá já tem diligências da investigação, lá já tem denúncias anônimas. Tem tudo certo, tudo certinho lá. Aí, mais no interior, suponhamos uma cidade de Registro. Vamos pegar uma cidade longe. Registro, já quase saindo do estado, indo para o Paraná. Do estado de São Paulo, indo para o Paraná. Lá em Registro, alguns moradores de sítios começam a notar que existe uma movimentação estranha num determinado sítio vizinho. E chamam a polícia, falam, olha, o pessoal vinha à noite só, não vinha ninguém antes, eles ficam olhando, às vezes fica alguém campanado, a gente achou estranho, e a polícia entra ali e consegue localizar a vítima no cativeiro. Dentro de um sítio lá. Oscar, cabe flagrante? Claro que cabe. É um crime permanente. Lembra o que é crime permanente? É um crime cuja flagrância, a prática, ela se protrai no tempo. É como se ele estivesse sendo consumado enquanto a vítima estiver ali, o crime está sendo consumado. É o caso do tráfico, por exemplo. Enquanto estiver com a droga, cabe flagrante. Ah, mas eu comprei a droga 5 anos atrás, esqueci aí. Não importa. Crime permanente, pegou, é flagrante. Então, vamos lá. No exemplo que eu estou dando, está tendo uma investigação em Campinas e foi localizado lá em Registro. A polícia lá de Registro vai, prende todo mundo, resgata a vítima e tudo mais. E o flagrante é distribuído lá. Por quê? Questão da territorialidade. Se ocorreu lá o delito, o flagrante, de fato, a distribuição tem que ser feita perante o juízo de Registro. Só que aí a defesa vai e apresenta uma exceção de incompetência e fala, olha, juiz de Registro, eu entendo, juiz, que aconteceu aqui.
Só que pelo princípio da prevenção, os autos devem ser remetidos ao juízo de Campinas. Por quê? Porque pela prevenção, o juízo que teve acesso por primeiro às provas deve julgar a causa. Porque lá já tem escuta, lá já tem documentos, lá já tem uma investigação muito mais densa. E isso será muito melhor aproveitado, tanto em favor da acusação quanto em relação à defesa. Aqui é só o que aconteceu no dia. Então, a exceção de incompetência falando, apesar de territorialmente ser de competência do juiz de registro, aqui em Campinas deve ser julgado. Entenderam? A exceção é uma exceção proposta pela interessada, pela parte. Não é o juízo que espontaneamente fala que sim. Beleza? Então, da decisão que julgar procedentes às exceções, seja de incompetência territorial ou qualquer outro motivo, caberá recurso em sentido estrito. Porque se o juiz aceitar essa exceção e mandar para cá, pode ser que o promotor de lá também fale, não, juiz, tem que ficar aqui. Eu quero que fique aqui. Estou entrando com recurso. Tá? E aí sobe para o tribunal apreciar. Quarta hipótese. Decisão que pronunciar o réu. O que é pronunciar o réu? Você lembra da decisão de pronúncia? Nós falaremos nas próximas aulas sobre o procedimento do júri. Mas só para vocês entenderem. O procedimento do júri é um procedimento especial que constitucionalmente foi designado somente para crimes dolosos contra a vida. Somente crime doloso contra a vida. E ele se dá processualmente em duas fases. A primeira fase, ela só serve para que haja um juízo preliminar para ver se há realmente elementos que justifiquem que o réu vá, numa segunda fase agora, ser julgado pelo tribunal do júri. Essa primeira fase será presidida toda e decidida por um juiz singular, por um juiz togado, juiz concursado. O juiz vai receber a denúncia, vai instruir o feito, ouvir testemunhas de acusação, de defesa, por primeiro ofendido, se tiver, nós já vimos isso. O acusado avaliará provas, fará clareações se o caso, converterá o julgamento em diligência, enfim. No final, ele vai prolatar uma sentença que, na verdade, nem é uma sentença. Na verdade, ele é uma decisão. A gente chama de sentença de pronúncia, mas é uma decisão não terminativa de mérito. Porque a pronúncia significa o seguinte, o juiz fala, eu entendo que ele deve sim ser submetido ao plenário do júri para ser julgado pelo conselho de sentença. O crime contra a vida, ele é de interesse social. Quem julga são juízes leigos, formados de pessoas comuns do povo. E o juiz fala, olha, para mim, tem elementos suficientes para ele ser submetido ao júri. Se lá absolverem ele, muito bem. Eu não estou tomando aqui partido. Porque o juiz de primeiro grau, ele não fala se ele condena ou se ele absolve. Ok? A não ser que, obviamente, hajam hipóteses de absolvição sumária, que nós já lemos lá no artigo 397 do CPP. Por exemplo, que estejam presentes alguma causa excludente de licitude. Causa excludente de licitude. Legítima defesa, por exemplo. Aí sim. Mas no mais, o juiz só fala, vai para júri ou não vai. Quando ele manda, é sentença de pronúncia. Então, eu, Oscar, estou advogando, por exemplo, para um réu. E o juiz pronuncia o réu. Manda ele pro júri. O que eu, defesa, posso interpor? Recurso em sentido estrito. Fica atento, isso cai. E normalmente são hipóteses de pronúncia. Fique atento. Olha, a última vez que eu falei que ia cair isso, caiu. Caiu reze e eu acertei na mosca porque eu falei que era contra sentença de pronúncia. Não bobeia. Beleza? Então, quarta hipótese, o reze cabe contra a sentença de pronúncia. E aí interessa a defesa.
Porque todas as hipóteses anteriores que eu falei interessavam a acusação. Mas nesse caso, é um caso que, se cair na sua prova, vai cair exatamente o 581 quarto, contra a decisão que pronuncia o réu. Beleza? Vamos lá. Quinta hipótese, inciso 5º. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Veja, aqui existem hipóteses nesse inciso que favorecem tanto a defesa quanto a acusação. Então você vai ter que olhar para o enunciado e você vai ter que extrair dali o que, de fato, o enunciado quer que você faça. Então, conceder fiança favorece a defesa, não é o caso. Negar fiança, beleza. Negar fiança cabe reze para que a defesa interponha. Arbitrar fiança, depende. Arbitrou fiança, legal para a defesa. E se o cara é pobre? E se ele não tem dinheiro para recolher a fiança? Você pode atacar essa decisão falando, então, nesse caso aqui, ele não consegue nem pagar essa fiança. Pode. Cassar a fiança. Sim. Vamos supor que o juiz tenha dado a fiança e depois ele volta atrás e caça a fiança. Você pode interpor recurso em sentido estrito para mandar para o tribunal reapreciar. Julgar inidônea a fiança. Prestou a fiança, mas depois o juiz desconsidera. Também para nós, defesa. Indeferir requerimento de prisão preventiva. A gente não vai pedir prisão preventiva de ninguém, porque o advogado não quer que ninguém fique preso, né? Ou revogá-la. Sim, nesse caso, sim. Conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante, mas antes fala, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la. Quem faz requerimento de prisão preventiva? O Ministério Público. Ou revoga a prisão preventiva. Quem também vai ficar pé da vida com isso? O Ministério Público. A decisão que conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante contraria quem? Ministério Público. Então, aqui dessas hipóteses, somente negar a fiança, arbitrar, dependendo da tese, por exemplo, que ele seja pobre, cassar a fiança ou julgar inidônea a fiança. É isso que nos interessa, tá? Inciso 6º, revogado. Inciso 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. O juiz simplesmente desconsidera o valor, julga quebrada a fiança. Por que quebrada a fiança? Porque quando a pessoa presta a fiança e é solta, ela não sai livre. Opa, não é isso. Existem várias outras possibilidades nas quais a pessoa pode ser presa. Exemplo, não pode passar das 10 horas na rua, não pode ficar em bar, não pode ficar em biqueira onde se vende drogas, não pode ir no prostíbulo. Oscar, melhor o cara ficar preso. Beleza, às vezes o cara prefere. Né? Ficar na rua, não pode beber, não pode usar droga, não pode ir na casa das primas, vai fazer o que da vida para se divertir? Não tem problema. É determinação da justiça, não pode. Então não é só prestar fiança e ok, tô saindo livre. Negativo. Se prestar fiança, sair e entrar na farra, a polícia, por exemplo, surpreender a pessoa andando meia-noite na rua, não tá fazendo nada, não importa, não era para estar ali. Julga quebrada a fiança, volta preso. Beleza? Aí, contra essa decisão, o advogado vai e pode interpor reze. Eu, normalmente, fico tão pé da vida com o cliente que eu nem vou atrás, porque eu canso de falar. Quando o cliente sai, vocês vão verificar muito isso na carreira de vocês. A gente não pode ser babá de cliente, nós não podemos ser coautores indiretos. A gente está ali para prestar o nosso serviço de advocacia da melhor maneira, da maneira técnica, competente, tudo certinho. Tentar o melhor resultado possível para a pessoa que confiou a sua vida nas nossas mãos. Mas a gente tem que advertir. Então, quando saio, eu chamo no meu escritório, eu falo, olha, se acontecer isso ou aquilo, vai revogar a prisão, vai quebrar a fiança. Ninguém ouve normalmente. E acontece isso. Mas, se o advogado quiser, é o caso de interpor reze. Inciso 7º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Isso nos favorece, não vamos atentar. Né? Inciso 9º,
que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Lembra das hipóteses do artigo 107 do Código Penal que fala sobre causas extintivas da punibilidade? Então, nesse caso, nós teremos ali uma situação onde nós podemos falar, juiz, olha, aconteceu tal circunstância, prescrição, morte do agente é uma coisa que é indubitável, né? Porque estou apresentando ali a certidão de óbito, então não dá para passar a pena da pessoa do agente criminoso. Mas enfim, qualquer uma das hipóteses que forem requeridas pela defesa com base no artigo 107 do Código Penal sendo indeferido, cabe reze. Inciso 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, tá bom? Lembrando que nesse caso aqui caberá reze se esse HC for impetrado no juízo de primeira instância, para subir para o tribunal. Se você impetrou um HC direto no tribunal e indeferir, você não vai interpor o reze, tá? Você vai entrar com o ROC, recurso ordinário constitucional, beleza? Então, entenda bem, aqui que fala conceder, negar ou revogar, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus é para o juiz de primeiro grau. Porque se o juiz de primeiro grau já deu um despacho, você não gostou, subiu em HC para o TJ, a decisão que denegar o HC no TJ, você não vai entrar com reze, tá certo? Você vai entrar com ROC, recurso ordinário constitucional. Inciso 11, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Mesma hipótese, né? Causa de suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal. E aí, quando o juiz, por qualquer motivo que seja, revogar a suspensão da pena, você pode, advogado, interpor o reze. 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Livramento condicional é a hipótese do artigo 83 do Código Penal. Oscar, é muita coisa. Sim, por isso que eu espero que você esteja anotando e lendo a lei seca conforme eu te orientei, tá? É muita coisa, vamos lá. Artigo 83, que fala que conceder-se-á livramento condicional quando forem atingidos dois requisitos: objetivo, lapso temporal, e subjetivo, bom comportamento carcerário. Tá certo? Então, se for crime comum, 1/6 da pena, se for crime hediondo, 2/5, reincidência específica, 3/5 e assim por diante. Beleza? Então, da decisão que negar o livramento condicional, caberá reze. 13. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Aí depende se isso nos ajuda ou nos atrapalha, beleza? Inciso 14, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Ou seja, a pessoa já estava ali na lista de jurados e do nada o juiz vai e tira. Por que, juiz? Porque você tirou da defesa o direito de ir lá e escolher. Hein? Por quê? Eu quero que volte. Ou eu quero que saia, por exemplo. Tá certo? 15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. Lembre, nós vamos falar adiante. A apelação você interpõe ao juízo contra quem você está atacando a decisão. Exemplo, juiz da primeira vara criminal da comarca da capital, São Paulo. Você não gostou da sentença dele que condenou o seu cliente. Dentro do prazo você vai e interpõe recurso de apelação. A quem? Para ele mesmo. Ele mesmo que vai receber. Mas aí ele não vai fazer juízo de valores, ele só vai ver se está dentro do prazo, se preenche os requisitos processuais e ok, vai receber a apelação. Nesse caso, se houver denegação ou julgá-la deserta, suponhamos que haja, por exemplo, a interposição intempestiva. Tá? Então, contra a decisão que julgar intempestiva, você vai interpor reze. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Pessoal, existem vários outros incisos a seguir, mas os mais importantes certamente foram esses que nós falamos. As demais hipóteses não são exigidas porque a defesa normalmente ela não está sendo prejudicada. As hipóteses que nós já verificamos
que de maior incidência na segunda fase, certamente, é contra sentença de pronúncia. Fique atento a isso. Eu não estou aqui, obviamente, garantindo que somente cairá contra a sentença de pronúncia. Mas é claro que nós que sempre estudamos a incidência das questões, sabemos que nesse caso a pronúncia normalmente é a decisão atacada, beleza? Hoje nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não nos segue no Instagram, aqui do lado nós temos o QR Code, você pode apontar a sua câmera do celular, vai abrir a nossa página do Instagram da Oscar Cursos e Treinamentos e você vai lá e nos segue. Se quiser falar conosco, chama no direct. Esses dias um aluno da Bahia me chamou, fiquei muito feliz perguntando sobre o concurso da Polícia Civil da Bahia. Grande abraço ao aluno. Muitas pessoas de outros cantos do Brasil e isso mostra que nossas aulas estão chegando cada vez mais longe. E amanhã, se você quiser, eu estarei concedendo uma entrevista, vai estar lá no meu Instagram, né, a entrevista que eu gravei, falando sobre vários assuntos de advocacia, docência, política, religião. Foi bem legal um podcast que eu gravei. Vai passar na TV aberta, mas você pode ter acesso ao YouTube. Eu vou colocar lá no Instagram. Se você quiser e puder, será um prazer que você possa prestigiar a nossa entrevista. E se você ainda não é inscrito no YouTube, aqui você está acompanhando as aulas, mas ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e dá o seu joinha para eu saber que você está curtindo as nossas aulas, beleza? Boa sorte, que Deus abençoe a caminhada, logo logo está chegando. Valeu!